O sul do Brasil e o Império Inca são muito mais conectados do que você imaginava. Cruzando a América do Sul em uma extensão de cerca de 3.000 quilômetros, o caminho do Peabiru partia do litoral de Santa Catarina e de São Paulo em direção aos Andes e até a cidade de Cusco, no Peru, a capital do Império Inca. Muito conhecido por povos indígenas sul-americanos e associado principalmente aos povos Guarani, o caminho do Peabiru foi uma das rotas que conectavam os povos no período pré-colonial e demonstra o enorme conhecimento que essas sociedades tinham sobre a geografia e o território sul-americano. E talvez o caminho do Peabiru tenha até uma conotação espiritual ligada à mitologia dos Guarani. Mas o ressurgimento do interesse público sobre o caminho do Peabiru e especialmente o interesse turístico sobre essa rota nem sempre tem as melhores intenções e existem interesses econômicos e até políticos por trás, o que foi muito discutido entre historiadores, arqueólogos e lideranças indígenas que nem sempre foram ouvidas nesse ressurgimento do interesse pelo caminho do Peabiru. Vamos falar sobre isso? Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, historiadora, arqueóloga, aquela coisa toda. Se tu gosta de assuntos relacionados à história e arqueologia, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. E em 1515, Aleixo Garcia, navegador português, chega na ilha de Santa Catarina, atual cidade de Florianópolis, também conhecida como a cidade onde eu cresci e mais bonita do que o Rio de Janeiro. Opinião pessoal, mas nem tanto. Chega Aleixo Garcia ali com mais 18 tripulantes após um naufrágio na costa de Santa Catarina. Aleixo Garcia viveu anos entre os indígenas Tupi-Guarani que habitavam a ilha de Santa Catarina e foi entre 1521 e 1522 que eles revelaram para o Aleixo Garcia o seu grande segredo: o conhecimento sobre uma rota que levava a um reino longínquo a oeste, no topo das montanhas, com objetos de ouro e prata. Aleixo Garcia, assim como os muitos outros europeus que chegaram à América em busca de metais preciosos, ficou, obviamente, muito interessado neste assunto e atraído pela promessa de encontrar ouro e prata nesse reino tão distante. Assim, Aleixo Garcia se junta a uma tropa de dezenas de indígenas em direção ao oeste, cruzando o norte de Santa Catarina, penetrando o Chaco Paraguaio, cruzando a Bolívia até chegar à Cordilheira dos Andes. Até deu certo a chegada deles lá, eles chegaram a Cusco, capital do Império Inca, porém os incas não ficaram muito felizes com a presença de Aleixo Garcia e ele nunca conseguiu retornar até a ilha de Santa Catarina, sendo assassinado no meio do caminho e perdendo ali, todos os metais preciosos que ele tinha capturado no Peru. Mas essa rota que ele percorreu é o chamado Caminho do Peabiru, palavra que provavelmente se origina de Peabeyu, que em língua tupi significa gramado amassado, provavelmente se referindo às gramíneas que pavimentavam ali boa parte do caminho. Esse nome foi registrado pela primeira vez por Pedro Lonzano, um jesuíta que escreveu a obra A História da Conquista do Paraguai, Rio da Prata e Tucumã. E, importante dizer, provavelmente não era o nome que os indígenas usavam para se referir a essa trilha, e muito provavelmente não havia apenas uma trilha, mas sim vários caminhos, várias ramificações, e por isso vários pesquisadores se referem a caminhos do Peabiru no plural e não caminho no singular. Talvez esse caminho do Peabiru no singular seja uma criação um pouco mais moderna, mas a gente já vai falar mais sobre isso. A origem do caminho do Peabiru é incerta, mas se estima que ele pode já ter sido usado por grupos caçadores e coletores, que foram os primeiros a chegarem na América do Sul. Segundo Igor Timitz, que é um dos maiores estudiosos do caminho do Peabiru, a origem do caminho do Peabiru estaria ligado aos povos do tronco linguístico Macro-G que chegaram na região do Paraná cerca de 4.000 anos atrás. Eles teriam se espalhado pelo interior dessa região antes da chegada dos povos Guarani, possivelmente usando os caminhos do Peabiru, e se tem o achado de algumas cerâmicas G associada a alguns trechos do caminho. Mas quando se pensa em caminho do Peabiru, muitas pessoas associam ele aos povos Guarani, mas interessantemente, pesquisas etnohistóricas com pessoas da população Guarani nos trazem
trazem os relatos vindos deles próprios de que não foram eles a inventar o caminho do Peabiru, que o caminho é mais antigo a eles, mas se acredita que quando os povos Guarani começaram a se espalhar pelo sul do Brasil, os caminhos do Peabiru foram algumas das trilhas utilizadas por eles. Por muito tempo, as pesquisas acreditaram que os povos Guarani vieram do Paraguai, seguindo os fluxos dos rios em direção ao sul do Brasil. Porém, pesquisas mais recentes apontam que a origem dos povos Tupi-Guarani, ou seja, antes da divisão entre os troncos linguísticos Tupi e Guarani, está relacionada com a região amazônica. Então, esses povos migraram do norte, vindos da Amazônia, se diferenciaram ali na região do Paraguai e então migraram em direção ao sul do Brasil. E a história dos povos Guarani é marcada por essas grandes ondas migratórias. Grande parte do território do sul da América do Sul era povoado por populações Guarani. A gente está falando de territórios da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e do sul do Brasil. E no momento da chegada dos europeus, as populações Guarani, que eram populações seminômades de agricultores, contava com por volta de 1,5 a 2 milhões de pessoas. Mas o que levou os Guaranis a se dispersarem por boa parte do nosso continente e o que isso tem a ver com o caminho do Peabiru? As motivações para essas ondas migratórias são diversas, potencialmente ligadas a motivos econômicos, pressões demográficas, relações conflituosas com povos de outras etnias e por aí vai. Mas havia também uma motivação espiritual, que era a busca pela terra sem mal. Essa seria uma espécie de paraíso que poderia ser encontrado ainda na terra, ainda em vida, com alimentos em abundância, terra fértil e muita felicidade, e que era revelado através dos sonhos e podia ser alcançado através de cânticos. A princípio, a localização da Terra Sem Mal parecia estar relacionada com as terras ao leste, para além do Oceano Atlântico, e então pode ser que a busca pela Terra Sem Mal esteja ligada às migrações dos Guaranis vindos do oeste, ali da região do Paraguai, até o sul do Brasil. E pode ser também que uma das rotas utilizadas pelos Guarani nessa migração era o caminho do Peabiru. Mas essa não era uma via de mão única, e até hoje existem relatos de populações Guarani falando que seus antepassados costumavam migrar em direção a oeste, em direção ao Rio da Prata, em busca de metais preciosos que vinham daquela região. E para esse fim, o caminho do Peabiru também era explorado. Segundo algumas histórias Guarani, o caminho do Peabiru tinha também uma dimensão cósmica. Seria um reflexo na Terra da Via Láctea, como uma projeção do céu na Terra. Ou seja, para as populações Guarani, a gente tem aqui uma relação entre um uso cotidiano do caminho do Peabiru e um uso espiritual também. E enquanto isso, o que os incas estavam fazendo lá na outra ponta do caminho do Peabiru? Alguns pesquisadores acreditam que os incas possam ter feito ao menos 3 grandes incursões pelo caminho do Peabiru. A primeira por volta do ano de 1400, quando eles atravessaram a Bolívia e chegaram até o Paraguai. A segunda por volta de 1480, chegando na verdade a territórios do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, com indícios de uma tentativa de estabelecer uma capital inca naquele território. E uma terceira por volta do ano de 1500, e em que os incas podem ter chegado a alcançar regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, como vocês podem ver, era uma rota muito importante para a vida, para o cotidiano, para a espiritualidade de povos sul-americanos. Demonstra uma grande conectividade entre eles e um grande conhecimento sobre o território. E é claro, com a chegada dos europeus na América do Sul, esse caminho também foi muito utilizado, também na colonização de áreas mais interiorâneas do continente, mas ele também ganhou uma certa interpretação meio mística pelos europeus, que associaram em um primeiro momento esses reinos ali no oeste da América do Sul, que eram reinos cheios de metais preciosos, ouro, prata e tals, com a cidade fantasiosa do Eldorado, que seria uma cidade mítica associada a essas riquezas, metais preciosos, e que estaria localizada em algum lugar da América do Sul. Além de Aleixo Garcia, outros exploradores famosos europeus percorreram trechos do caminho do Peabiru, como o famoso Cabeça de Vaca e o explorador alemão Uri Schmidl. Esse último percorreu o caminho do Peabiru saindo da cidade de Assunção, atual capital do Paraguai, até a cidade de São Vicente, em São Paulo, em uma jornada que ele diz ter durado 6 meses e que ele transcreveu em um manuscrito que hoje é um dos mais importantes na reconstrução do caminho do Peabiru. Existe também uma interpretação cristã de que o caminho do Peabiru teria sido criado por São Tomé. São Tomé teria sido um dos
apóstolos de Jesus e que veio até as Américas tentando evangelizar os povos daqui. E para isso ele teria criado o caminho e usado ele, né, para peregrinar pela América do Sul. Ao longo dos anos, então, o caminho do Peabiru foi desaparecendo muito por causa da construção de estradas pavimentadas e da agricultura também. E hoje pesquisas interdisciplinares são usadas na tentativa de reconstruir trechos do caminho do Peabiru. Sensoramento remoto, estudo de mapas antigos, relatos orais de povos indígenas, etc. Com o sensoramento remoto e especialmente com a técnica LiDAR, pesquisadores conseguem ter uma noção de estruturas que estão subterrâneas e especialmente embaixo de camadas de vegetação, já que essas estruturas teriam modificado o solo e deixam meio que uma impressão negativa no solo. É assim que hoje muitas estruturas estão sendo identificadas na floresta amazônica, por exemplo, e também é assim que vários pesquisadores estão identificando, né, pirâmides sob camadas de vegetação no México. Em 1952, o professor da Universidade do Paraná, Reinhard Mach, produziu o mapa mais bem documentado, mais conhecido sobre o caminho, que foi baseado nos escritos de Ulrich Schmidl e que hoje é muito usado por pesquisadores que tentam, né, reconstruir trechos do caminho do Peabiru. O arqueólogo Igor Schmitz, em 1970, reconstruiu alguns trechos do caminho do Peabiru, junto com a Universidade do Paraná, através da correlação de vestígios arqueológicos, como habitações e aterros funerários, com trechos do caminho. Segundo ele, o caminho do Peabiru contava com trechos que contornavam as principais elevações desse território, o que fazia com que a subida do litoral até a Cordilheira dos Andes fosse menos árdua. E ele teria sido capaz, assim, de reconstruir cerca de 30 quilômetros do caminho do Peabiru. Tipo 1% do caminho, né? Já que ele tinha um total de 3.000 quilômetros, mas ainda assim, muito interessante. Trabalhos muito interessantes foram feitos também em colaboração com povos indígenas, principalmente guaranis. E nessa entrevista de 2013, concedida à pesquisadora Sinclair Poza Casemiro, da Faculdade Estadual de Letras de Campos do Mourão, uma senhora indígena Vó Almerinda traz um relato sobre como o caminho do Peabiru é um caminho também espiritual. Ela não usa a palavra caminho do Peabiru, né, para se referir a essa trilha, mas a conversa está girando em torno desse tema e ela fala sobre como o caminho foi deixado para que eles pudessem encontrar o rumo até a Terra Sem Mal. E apesar de que é muito interessante toda essa reconstrução do caminho do Peabiru, toda essa memória é em torno desse sistema de trilhas, essa memória é hoje em dia disputada com interesses turísticos, econômicos e até políticos por trás disso. Em julho de 2022 foi divulgado um projeto que era uma rota turística do caminho do Peabiru, que abrangeria áreas de Santa Catarina, Paraná, Paraguai e Peru. O problema é que parte desse caminho do Peabiru, na verdade, estava sendo colocado sobre trilhas que já eram exploradas turisticamente e que possivelmente não faziam parte do caminho do Peabiru original e abrangendo cidades que não faziam parte do caminho do Peabiru, por exemplo, a cidade de Joinville, que é uma cidade muito industrial de Santa Catarina, e então potencialmente isso teria mais um interesse de trazer o turismo para algumas regiões, né, específicas do sul do Brasil, onde esse caminho passasse, do que em realmente reconstruir o caminho com base em dados históricos, digamos assim. Ou seja, uma motivação muito mais política e econômica. Também tenho que dizer que alguns dos políticos envolvidos nesse projeto geralmente não estão do lado de projetos de lei, de motivações políticas que fomentem e valorizem o patrimônio cultural, se é que vocês me entendem. E isso foi motivo da criação de uma nota de preocupação assinada por arqueólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos e líderes indígenas guarani, que manifestaram então a sua preocupação com esse projeto não ser um projeto visado, né, a valorização desse patrimônio arqueológico e dessa memória indígena, mas sim com uma motivação muito mais turística e econômica. Eu quero destacar aqui essa dissertação de mestrado do Arleto Pereira Rocha, intitulada Caminhos do Peabiru, História e Memória, que ele fez um trabalho fenomenal na reconstrução dos caminhos do Peabiru e na implicação disso para a memória indígena, para a arqueologia brasileira, usando aí várias linhas teóricas super interessantes. Um beijo pro Arleto, se estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, tua dissertação foi fundamental na produção desse vídeo. E nesse trecho aqui, ele nos diz o seguinte: os caminhos de Peabiru passou por uma espécie de reavivamento nos anos
anos 2000. Entre fatos históricos, achados arqueológicos, levantamentos pela história oral, o tema ganhou forma. Mas mesmo assim, para preencher as lacunas escondidas ou apagadas pela indefinição de quem o construiu, pela ação agrícola e urbana, pelo laconismo e silêncio do indígena, pelo preconceito da sociedade que por vezes marginaliza qualquer tema indígena, por vezes o assunto passou por reinvenções, sejam por encaixes metodológicos, sejam por interesses turísticos e econômicos, seja por uma ação passional. Ou seja, destacando aqui que esse interesse público pelo caminho do Piabiru geralmente não era um interesse que estava pautado em reconstruir uma memória indígena, mas sim em criar uma trilha, um atrativo turístico, ecoturístico e tal, às vezes com essa motivação bem mais econômica e ignorando o fato de que a gente está falando de algo que tem significado para povos guaranis hoje em dia. Em 2011, por exemplo, o deputado estadual do Paraná, Douglas Fabrício, apresentou o projeto de lei 269/2011, que reconhecia a Rota dos Caminhos de Piabiru como patrimônio turístico e histórico do Paraná. E aqui que está o pulo do gato, o uso da palavra turístico e em nenhum momento a menção ao termo indígena, ou seja, uma motivação turística, comercial, econômica e não uma motivação em resgatar parte da memória indígena. E por isso foi sugerido que o texto fosse alterado para algo como: ficam instituídas as rotas simbólicas dos caminhos de Piabiru como patrimônio indígena e histórico do estado do Paraná. E aqui a palavra simbólica também é interessante, porque não é muito possível reconstruir com precisão onde era o caminho do Piabiru, né? Os caminhos do Piabiru, porque a gente tem mais de um trecho, mais de um caminho. Então a palavra simbólico associa esse patrimônio muito mais a um patrimônio imaterial, a essa memória, do que a algo concreto, né? O patrimônio material mesmo. Além, é claro, né, do uso aqui da palavra indígena, que conecta então caminhos do Piabiru a uma memória indígena, a parte desse passado indígena. Eu sinto que essa problemática, ela aparece quando a gente trata aí de educação patrimonial, de turismo arqueológico no Brasil, porque diferentemente de alguns outros lugares do mundo, quando a gente fala, né, do passado arqueológico daqui, a gente muitas vezes está falando do passado de povos que existem hoje em dia, né, povos Guarani, povos G, povos Krenak, Yanomami, etc., que tem vestígios arqueológicos associados a eles e que tem a sua própria interpretação sobre isso por se tratar da ancestralidade deles, do passado deles. E então isso é algo que surge quando a gente fala do passado do Brasil, porque a gente precisa sempre ouvir essas pessoas, ouvir a voz dessas pessoas, o modo como elas interpretam o seu patrimônio e a sua ancestralidade, e no caso aqui dos caminhos de Piabiru não é diferente. Eu acho que isso torna a arqueologia no Brasil muito interessante e a educação patrimonial no Brasil também muito interessante, porque os caminhos de Piabiru podem ser uma ferramenta de educação patrimonial muito importante para mostrar então, né, o conhecimento dessa sociedade sobre o território, a engenhosidade delas em construir, em elaborar esse caminho que chegava até o alto da Cordilheira dos Andes, contornando principais elevações e chegando lá de maneiras muito mais confortáveis. Mostra também a conectividade que esses povos indígenas tinham entre si. E esse foi um tema que eu já toquei aqui em algum outro vídeo aqui do canal, sobre como quando a gente vê como essas sociedades estavam sempre em contato, tinham redes de comunidade, a gente desconstrói esse mito, né, de que quando os europeus chegaram nas Américas, eles encontraram, tipo, alguns indígenas perdidos por aqui, quando na verdade existiam grandes sociedades. Por exemplo, só de povos Guarani a gente tem entre 1,5 a 2 milhões de pessoas. É muita gente. É toda uma estrutura que é afetada diretamente, né, pela colonização. Não é assim um grande vazio onde os europeus chegaram e tal e fizeram, né, o que queriam, né, estabeleceram as colônias e tal. Não. A gente tem comunidades, sociedades que conhecem muito bem o seu território e conhecem umas às outras. E esse conhecer está relacionado, né, a não estar estagnado no tempo e tal, a estar sempre em contatos dinâmicos e trocas culturais, econômicas, etc. Caminhos de Piabiru tem esse potencial interessantíssimo. Eu sou a favor do turismo arqueológico desde que ele seja feito de forma responsável, né, preservando o patrimônio e, nesse caso, que as vozes indígenas sejam sempre ouvidas, pra gente construir, então, né, um turismo responsável e que leve as pessoas a valorizarem cada vez mais o patrimônio arqueológico incrível que o Brasil e a América do Sul têm a oferecer. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho também, se pá, pra ficar por dentro de tudo. E eu vou ficando por aqui. O storage do meu celular tá quase acabando, então preciso ir embora agora. Beijo!
Beijos e até mais. Tchau, tchau.